Olá pessoal, boa tarde a todos. Professor Thiago novamente aí com vocês, fazendo um vídeo hoje aí para falar com vocês sobre o conteúdo de medidas de tendência central, tá? Matéria aí do terceiro ano do ensino médio, e um aluno inscrito do canal pediu pra gente estar falando sobre esse conteúdo. Ele pediu, na verdade, pra gente falar sobre médias, né? Então a gente tem três tipos de média. Eu vou estar falando sobre uma delas hoje, tá? Sobre a média aritmética. Nós temos aí também a média ponderada e a média harmônica. Depois eu vou estar abordando essas outras duas em um outro vídeo, com outros exemplos, tá bom? Bom, a medida de tendência central é uma matéria de terceiro ano do ensino médio. Quando o professor de matemática vai começar a matéria lá de estatística, ele aborda esse conteúdo para iniciar a matéria de estatística, tá? Bom, o que esse conteúdo trata? Ele trata de três assuntos. Ele trata de média aritmética, mediana e moda. Conteúdo aí muito utilizado em vestibulares, tá? E em concurso. Média aritmética, mediana e moda. Três coisas diferentes. Vamos aí falar um pouquinho sobre essa matéria. Primeiro nós vamos iniciar aí pela mediana, tá? Vou começar pela mediana. É uma das mais simples, tá? De ser feito, tá? Então a mediana é a primeira aí que eu vou estar abordando. Mediana. Bom, como que eu calculo a mediana? Mediana é muito simples, tá? Para você poder calcular a mediana, o que você deve fazer? Para calcular a mediana, você tem que pegar toda a sua sequência numérica e colocar em ordem. Então você coloca essa sequência em ordem. Você tem o número 1 primeiro, do menor para o maior, você ordena ela, tá? Você tem o número 3 na sequência. Você tem o número 4. Você tem 3, 4, você tem o 6, tá? Você tem duas vezes o número 6. 6 aparece duas vezes, número 6. Você tem o número 7 aparecendo 3 vezes, 1, 2, 3. 3 vezes o número 7 aparecendo, tá? E depois, por fim, você tem aí o número 9 na sequência do 7. Você tem o 9. E aí, por fim, você tem o 10, certo? Bom, o que seria a mediana desses valores? A mediana desses valores, eu tenho 10 valores, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu tenho 10 valores, eu não preciso somar os 10 para calcular a mediana. Para calcular a mediana, eu apenas preciso colocá-los em ordem e eu vou pegar os valores que estão no centro. Como são 10, eu não vou ter, ó, tem um aqui, cancelo, 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 vou cancelando. Olha só, sobraram 2 valores no centro, porque é par. Como sobraram 2 valores no centro, a mediana vai ser a soma desses dois dividido por 2, tá? Então, quem é a minha mediana? Eu vou abreviar a mediana para ME. É a soma dos dois, tá? 6 mais 7 dividido por 2. Então, minha mediana aqui, no caso, vai dar 6 mais 7 é 13, vai dar a metade de 13. 13 dividido por 2, que no caso dá 6,5. A minha mediana, então, é 6,5, certo? Minha mediana é 6,5. E como que eu calculo a moda? Como que se calcula a moda? O que é a moda? Tá? A moda é o valor que mais aparece, é o valor que mais se repete. Então, se você observar aqui, o valor que mais se repetiu, então no caso, o número 1 apareceu uma única vez, o número 3 uma única vez, o número 4 uma única vez, o 6 duas vezes. O número que mais se repetiu, que mais apareceu aqui nessa frequência, foi o número 7. Teve uma frequência maior de aparições. Então a moda é 7. Tá? Então a gente viu que a mediana, basta colocar em ordem, pegar os termos centrais. A moda é o valor que mais se repete. E agora nós vamos para o último caso, falar sobre a média aritmética, ok? Média aritmética. O que é a média aritmética? Como que eu calculo média aritmética? Eu tenho 10 valores, certo? A fórmula para calcular a média aritmética é essa aqui, tá? Ó, E igual x1 mais x2 mais x3 mais xn
dividido por N. O que significa essa fórmula da média aritmética? Significa que eu tenho lá N elementos, tá? Que é N. Né? Eu tenho N elementos. Se eu quiser calcular a sua média, eu tenho que somar esse N elementos, quantidade total de elementos, e dividir pelo número de elementos que eu possuo. Como eu possuo 10 elementos aqui, eu tenho que somar esses 10 elementos e dividir por 10. É o que nós vamos fazer para calcular a nossa média aritmética aqui, tá bom? E a média a gente abrevia para MD, tá? Média aritmética a gente abrevia para MD. Eu vou colocar aqui os 10 elementos. No caso eu tenho aí 1, mais 3, mais 4, mais 6, mais 6, mais 7, 3 vezes o número 7, mais o número 9 e mais o número 10. Bom, eu tenho que somar esses 10 elementos e dividir esses 10 elementos por 10, tá? Como são 10 elementos, eu divido por 10. Bom, como que vai ficar minha média aritmética aqui então? A minha média aritmética, eu vou somar, então eu tenho 1 com 3, 4, 4 com 4, eu tenho aqui 8, 8 com mais 12, eu tenho 20, 3 vezes 7, eu tenho 21, 21 mais 20, 41, com mais 1, com mais 9, 41 mais 9, 50, com mais 10, 60. Então a soma aqui deu 60, certo? Como eu tenho 10 elementos, 60 divide por 10, a média aritmética aqui é 6. Então eu calculei a minha mediana, deu 6,5, a minha moda, 7, e a minha média aritmética deu 6. Espero que vocês tenham compreendido aí como faz para calcular média, mediana e moda, tá? Esse foi apenas um exemplo. Depois eu vou trazer alguns aí para vocês verem exercícios de vestibular e exercícios do Enem que envolve esse conteúdo de estatística. Espero que tenham gostado do vídeo e não esquece de deixar um like aí e compartilhar. Um abraço, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.